Fala Super Nerds e bem-vindos à nossa aula de insulina. Basicamente, o trabalho da insulina é fazer com que a glicose que está no seu sangue consiga entrar na célula para que ela seja utilizada nas diversas vias bioquímicas. Vias bioquímicas essas que nós já estudamos em outros cursos aí da Atlas. Nós temos aí o curso disponível de Bioquímica, Biologia Celular e Biofísica. Principalmente no curso de Bioquímica você vai encontrar todas as vias metabólicas explicadas bem direitinho. Mas vamos continuar aqui com a bioquímica da insulina. Então, sobre a anatomia do pâncreas, a gente não vai se concentrar muito nisso. Nosso foco é realmente a endocrinologia da insulina. Você tem que entender apenas que o pâncreas ele tem uma porção endócrina e uma exócrina. A exócrina é aquela responsável pela digestão. Ela vai liberar enzimas digestivas que vão ajudar lá todo o processo que você vê em fisiologia a respeito da digestão. A endócrina é o que nós vamos entrar em detalhes nessas aulas de endocrinologia, porque ela vai tratar dos hormônios. São 5 hormônios principais liberados pela parte endócrina do pâncreas. Só que nas nossas aulas nós vamos ver 2 principalmente, que é insulina e glucagon. Talvez mais para frente eu traga aulas sobre os outros, que são um pouquinho menos importantes. Acho que principalmente a grelina, quando eu for fazer uma aula sobre a bioquímica do apetite. Lá no pâncreas a gente tem essas coisinhas chamadas ilhotas de Langerhans. Você vai ver isso melhor em histologia. Na histologia, a professora vai colocar você para ver de fato as ilhotas e você vai ter que identificar cada parte. Inclusive, para quem não gosta de anatomia e decorar as coisinhas, vai ser bem chatinha essa matéria. Mas enfim, nessas ilhotas a gente tem vários tipos de células. Acho que é mais de 1 milhão de células que são pequenas glândulas. E aí você vai ter 2 tipos principais, pelo menos que nós vamos estudar, que são as células alfa e células beta. As células beta liberam insulina e as células alfa liberam glucagon. Como vai funcionar essa produção de insulina? Bem, os fatores de transcrição vão ativar a formação do RNA mensageiro da pré-proinsulina. Calma que eu vou explicar isso que eu falei em detalhes. O que são fatores de transcrição? Bem, tem uma aula só sobre isso aí, que você pode procurar no nosso curso de Biologia Celular. Afinal, para você entender a endocrinologia, você precisa de outras matérias. Mas, basicamente, os fatores de transcrição são coisas que ativam a transcrição de genes. Os seus genes carregam a informação genética para produzir proteínas. A informação de tudo que o seu corpo faz está nos seus genes, no seu DNA. Só que para essa informação se tornar proteínas, ela precisa de sinais. Esses sinais ativam os fatores de transcrição. Os fatores de transcrição vão lá até o DNA e fazem com que você produza proteínas específicas. Nesse caso, vai ser a insulina, que vai ser um peptídeo. Então, esses fatores de transcrição chegam e ativam a produção do RNA mensageiro da pré-proinsulina. Essa pré-proinsulina vai ser clivada em proinsulina e depois ela vai ser enviada para o complexo golgiense, onde ela vai ser empacotada em grânulos. Então vai ficar ali os grânulos de insulina. Claro, ainda temos a proinsulina ali, só que ela vai amadurecer em insulina. Esses grânulos de insulina, agora amadurecidos, ficam lá esperando os sinais para que eles caiam na corrente sanguínea. E por que o nosso corpo faz isso? Porque nem todo hormônio vai ser assim. Nem todo hormônio ele fica lá na forma de grânulos. Bem, pensa só, quando você come, a insulina é liberada em poucos minutos. Acho que a liberação vai de 30 a 40 minutos. De 30 a 40 minutos você já tem liberação de insulina. E isso é relativamente rápido para a nossa biologia. Imagina se quando você comesse e a glicose fosse para o seu sangue, o seu corpo ainda precisasse mandar fazer a insulina lá do DNA e ativar aí os fatores de transcrição, não sei o que, isso ia demorar muito. Então o que acontece é que o nosso corpo guarda isso na forma de grânulos. Então, nós temos o RNA mensageiro formando a pré-proinsulina, e aí ela forma pequenas vesículas de proinsulina que vão para o complexo golgiense, lá elas vão ser empacotadas e se transformar em grânulos secretores. Uma coisa interessante, esses grânulos secretores não contêm apenas insulina, eles têm uma pequena quantidadezinha de proinsulina, que ainda resta ali, e uma quantidade relativamente alta de peptídeo C. Inclusive,
nos problemas de diabetes e resistência à insulina, é justamente esses caras que vão atuar de forma ruim no corpo. Por quê? Quando você tem uma hiperliberação de insulina constante, como nos casos de obesidade, resistência à insulina ou diabetes, o que vai acontecer é que, lembra, nesses grânulos não tem só insulina, tem outras coisas, como o peptídeo C e um pouco da proinsulina. Esses dois carinhas vão resultar na formação de substância amiloide nas células beta, danificar essas células, e aí, se as células beta morrerem, você não tem como fazer mais todo esse processo aí de insulina, e aí você tá com diabetes ou vai pegar resistência à insulina, que já é uma condição que favorece uma diabetes tipo 2 posterior. Então, enfim, vamos continuar. Beleza, você falou da produção da insulina, mas e aí? Que sinal é esse que chega para esses grânulos serem liberados no sangue? Bom, ainda bem que você perguntou, porque é justamente a comida. Depois que você come, vai haver toda a digestão do alimento, e aí os carboidratos vão ser quebrados, quebra carboidrato, até que ele se transforma em glicose. E aí o que é que acontece? Com a glicose na corrente sanguínea, ela vai entrar nas células beta do pâncreas pelos transportadores GLUT2. Eu vou explicar daqui a pouco a relevância dos tipos de transportadores GLUT. Mas então, a glicose entra por difusão. O que seria a difusão? Passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Como tem muita glicose no sangue e pouca glicose dentro da célula beta, que você acabou de comer, tem muita glicose no sangue. A glicose ela acaba entrando na célula beta. Quando ela entra na célula beta, ela vai passar por todo o processo, a via glicolítica, que nós já estudamos no nosso curso de bioquímica, inclusive procure aí, se você não entende isso, vá procurar entender, porque é muito importante. Mas a glicose ela entra e ela vai passar por toda a cascata bioquímica, glicose, frutose 6-fosfato e tal, passar pelo a glicólise, o ciclo de Krebs, e aí vai ser transformada em ATP. Esse ATP é ele quem vai dar um sinal para as chamadas sulfonilureias. Esses caras vão fazer com que os canais de potássio sejam fechados. Com os canais de potássio fechados, você vai ter uma despolarização da célula. Professor, não estou entendendo o que são canais de potássio fechados e despolarização. Tem na nossa aula de biofísica, no nosso curso de biofísica aí. É como eu disse, a endocrinologia ela precisa de várias coisas para você entender. Mas enfim, os canais de potássio vão se fechar, eles são sensíveis ao ATP, eles vão se fechar devido a essas sulfonilureias. E aí, com a despolarização da membrana, devido ao fechamento dos canais de potássio, só explicando rapidamente, por que é que a membrana vai se despolarizar? Bom, como você fechou os canais de potássio, você vai alterar o potencial de membrana, que é tipo uma DDP, uma diferença energética que tem ali na membrana. E aí ela vai se despolarizar. Com a membrana despolarizada, vai ocorrer a abertura dos canais de cálcio. Então, os canais de cálcio que estavam fechados se abrem. Então, o cálcio ele entra na célula e ele quem vai estimular a fusão daqueles grânulos. Lembra os grânulos de insulina que ficaram lá prontos para serem liberados? O cálcio vai estimular esses grânulos a ir para a membrana e se fundirem com a membrana para serem liberados na corrente sanguínea. E assim você tem a insulina no sangue. Existem vários outros processos que levam a isso, que você vai estudar principalmente em farmacologia. Por exemplo, você tem as catecolaminas, que na verdade inibem o AMP cíclico, e aí eles vão inibir a síntese de insulina. Você tem os GLP-1, você tem vários outros processos intercruzados. Lembra, a bioquímica são muitas vias que se cruzam, então você vai ter muitos outros processos que podem interferir nessa cascata. Só que o que eu mostrei a você foi a cascata básica da liberação de insulina no sangue. Tá, e qual a relevância dos transportadores GLUT? Entende o seguinte, os transportadores GLUT são proteínas especiais que transportam glicose. Por que o nosso corpo precisa desses transportadores GLUT? Bem, está na nossa aula de biofísica, transporte de membrana, mas eu vou dar uma breve revisão aqui. Existem algumas coisas que não conseguem passar pela membrana sem alguém para transportar eles. Dentre essas coisas estão os carboidratos, principalmente monossacarídeos como a glicose, que é polar, não consegue passar pela membrana, precisa de transportadores específicos. Entende? Quando você come, você precisa que a glicose entre nas suas células para dar energia para elas. A glicose tem que entrar através desses transportadores GLUT.
A gente tem diversos tipos de transportadores GLUT. Isso aqui é muito relevante, eu vou explicar por quê. Os transportadores GLUT 1 e 3, eles estão em todas as células e eles têm alta afinidade pela glicose. Então, o que tiver de glicose ali, eles estão pegando. Eles estão concentrados também, principalmente no cérebro, nos neurônios, porque os neurônios, a atividade cerebral precisa estar funcionando toda hora. Então, os transportadores GLUT dele tem que ser muito potente. Não pode faltar glicose para o seu cérebro. Os transportadores GLUT2, que estão nas suas células beta, eles têm uma baixa afinidade. Isso significa que eles dependem da difusão. O efeito prático disso é o seguinte: esses transportadores GLUT só vão funcionar bem quando você se alimenta, porque aí vai ter muita glicose no sangue. Qual a relevância disso? As suas células beta-pancreáticas vão liberar insulina apenas depois da alimentação. Claro, também libera de forma basal, tem outras complicações. Na biologia nada é tão simples, mas eu estou simplificando. As suas células beta-pancreáticas vão liberar insulina apenas depois que você comer, porque a quantidade de glicose no seu sangue está alta, e como esses transportadores GLUT2 têm baixa afinidade, eles só funcionam se a quantidade de glicose, a concentração de glicose no sangue estiver alta, que é depois de uma refeição. Então entende, GLUT1 e GLUT2, alta afinidade, eles conseguem transportar a glicose em várias situações. GLUT2, baixa afinidade, eles só vão transportar glicose, na maioria dos casos, quando a concentração está alta no sangue. E isso acontece geralmente depois de uma refeição. Qual é a lógica por trás disso? As células beta elas têm que funcionar apenas quando você se alimenta. Se elas funcionassem toda hora, elas iam estragar. É justamente o que acontece na resistência à insulina e na diabetes. Elas funcionam de forma exacerbada e elas estragam. Só que tem um outro transportador GLUT, não são só 6, tá? Existem, se eu não me engano, 20, até agora a ciência conhece uns 20 transportadores GLUT, se não estou enganado. Não são só 6, mas tem outro relevante aqui, que é o GLUT4. Ele está no músculo esquelético, ou seja, nos seus músculos, no muque, e nos adipócitos, as células de gordura. Esses transportadores GLUT4, eles só vão funcionar mediante a sinalização de insulina. Então os outros, eles estão lá. O GLUT4, ele só vai funcionar depois que a insulina chega e manda ele funcionar. Eles são muito importantes na questão da resistência à insulina, que é uma coisa que talvez eu traga uma aula específica para isso mais para frente. Porque se você é resistente à insulina, o GLUT4, como ele depende da insulina, ele não funciona direito. E aí não entra glicose direito no seu músculo, nem nos adipócitos, e você tem vários efeitos deletérios decorrentes disso. O seu corpo ele tem uma liberação basal baixa de insulina. Isso acontece por várias razões. Por exemplo, enquanto você está em jejum, sem comer há muito tempo, o glucagon está em atividade. O próprio glucagon libera insulina. Quer dizer, não libera, né? Ele estimula a liberação de insulina. Então, tem vários motivos pelas quais a insulina não zera. Ela nunca zera. Ela tem um nível ali basal, baixinho, só que quando você se alimenta, os níveis de glicose aumentam, ela também vai aumentar. Já a glicose, ela tem um nível basal ali, relativamente, não é desprezível esse nível basal. Por quê? Porque as suas células precisam funcionar toda hora, mesmo se você não estiver comendo. Nosso corpo tem vários mecanismos de fazer a glicose estar no sangue, mesmo que você não tenha comido. Onde eu aprendo todos esses mecanismos, professor? No meu curso de bioquímica, que está aí todo postado. Você vai aprender gliconeogênese, glicogeniogênese. Então, são vários mecanismos que o corpo tem para produzir glicose, mesmo se você não comeu. Tá bom, e quais as principais ações da insulina? Bem, no fígado, ela vai estimular a glicogeniogênese, a formação de glicogênio, e também ela vai estimular a síntese de triglicerídeos. Qual é a lógica por trás disso? Se você acabou de comer, o seu corpo percebe que você tem comida sobrando, claro que ele vai distribuir para quem precisa, mas o que sobrar vai ser estocado, vai ser guardado. E quais são as formas que o nosso corpo tem de guardar energia? Bom, gordura e glicogênio. Então, gordura, síntese de triglicerídeos, e glicogênio, glicogeniogênese.
Professor, quero aprender como funciona a glicogeniogênese e a síntese de triglicerídeos em detalhes. Curso de bioquímica, tá aí postado. Mas continuando, as ações da insulina no músculo são um pouco diferentes. Ela também vai estimular a glicogeniogênese. Só que qual é a diferença? O glicogênio do fígado, ele consegue ser exportado para o resto do corpo. O resto do corpo pode usar o glicogênio que estava no fígado. O músculo, ele é um tecido que precisa muito de energia. Ele não pode ficar emprestando o glicogênio dele. Se não me engano, na literatura tem casos sim onde o glicogênio do músculo é usado fora, mas isso é irrelevante. O músculo, ele precisa do glicogênio. Então ele não exporta glicogênio. O glicogênio do músculo fica lá. É por isso que quando você está bem alimentado, o seu músculo ele vai ser maior do que ele realmente é, porque tem glicogênio ali dentro. E o glicogênio também exige água para guardar ele, porque para cada grama de carboidrato que você tem no corpo, exige uma determinada quantidade de água para que ele seja armazenado, para que ele não altere o pH da célula. Enfim, a insulina ela vai estimular a glicogeniogênese no músculo e ela também vai estimular a síntese de proteínas. Isso é extremamente importante. A insulina é o hormônio mais anabólico do corpo. Ele é o hormônio que mais ajuda a ganhar músculo, a sintetizar músculo, a insulina. Isso é uma coisa que magrelos erram muito quando eles vão fazer dieta, porque eles comem besteira e aí eles atrapalham a sensibilidade à insulina deles e eles acabam tendo menos síntese de proteína, porque eles são menos responsíveis à insulina. E ali você tá vendo ali na nossa figura o GLUT4 que eu falei. Ele só vai ser ativado devido à insulina. A insulina vai chegar, ativar a via da PI3K e vai fazer com que o GLUT4 vá para a membrana da célula muscular, para que ele consiga transportar a insulina para dentro. Quando uma pessoa tem resistência à insulina, esse GLUT4 ele não consegue ficar ali na membrana. Ele fica no citosol, ele não consegue ir se fundir com a membrana. Qual a consequência disso? Você vai ter menos glicogeniogênese e menos síntese de proteína no músculo. E a glicose vai ter dificuldade de entrar nesse tecido. Na célula adiposa, a célula de gordura, a insulina vai estimular a lipogênese. Qual é a lógica por trás disso? A mesma. Se tem insulina, se tem glicose, significa que você comeu, significa que temos energia. Vamos guardar essa energia. É assim que o seu corpo pensa, entre aspas. É assim que o seu corpo funciona. Então, a insulina ela vai estimular a lipogênese, o ganho de gordura. E olha que interessante. Em dietas de ganho de peso, bulking, quando você está querendo ganhar músculo, você também ganha gordura, justamente por causa disso. Da mesma forma que você precisa estar com a glicose e insulina altas para você estimular a síntese de proteína lá no músculo, ela também vai estimular aqui a lipogênese, a formação de gordura. Então, um não funciona sem o outro. Se você ativa um, ativa o outro também. É por isso que quando você vê os caras fazendo bulk, uma dieta de ganho de peso, você vê que eles ficam gordões. Só que eles ganham muito músculo e aí depois eles vão secar isso. Nota também que essa insulina está agindo pela via da PI3K, que é um segundo mensageiro. Uma via de segundos mensageiros. Se você quer entender como funciona essa via, eu tenho uma aula aí sobre sinalização e comunicação celular, no nosso curso de biologia celular. Essa foi a nossa aula sobre insulina. Coloquei alguns memorex ao longo dos slides, para que você lembre as partes mais importantes. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, se inscreva na Estação Atlas para acompanhar outras aulas. A gente vai ter aula de glucagon e tal, enfim. Bons estudos e até a próxima! Se você tem interesse em conhecer ainda mais sobre o metabolismo humano, eu te convido a conhecer o meu e-book, As 6 Sabedorias Bioquímicas, que custa só R$ 35 e explica de maneira sucinta como melhorar o seu metabolismo e atingir a sua melhor versão. Link na descrição.